Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre mecanismos e eu vou estar passando para você um template com diretrizes que você deve seguir para o seu mecanismo realmente ter sucesso e conseguir converter o seu cliente. Então, vamos lá, tá? Existem três partes em todo grande mecanismo, mas apenas uma parte provavelmente moverá seu cliente. Veja como descobrir qual é. Etapa 1. Comece a pesquisar as três partes do mecanismo. A primeira, elemento da causa raiz, o problema real. Segunda, elemento científico conceitual, como funciona a solução. Terceiro, entrega, elemento tangível, ação que gera benefício. Nas maiorias das grandes COPs, uma dessas áreas será enfatizada muito mais do que outras. Existem pequenas exceções. Você determina qual deles enfatizar olhando para a sofisticação do seu mercado. Segunda etapa, defina o nível de sofisticação do seu mercado. Primeiro estágio, seja simples, seja direto. Acima de tudo, não seja extravagante. Nada mais, porque nada mais é necessário. E aqui você vai falar ali o preço do teu produto, tá? E o nome do teu produto e ser bem direto mesmo. Segundo estágio, copie a reivindicação bem-sucedida, ou seja, o que está funcionando no teu mercado, mas amplia, dirija a um limite absoluto, supere sua concorrência. Se tua concorrência está dizendo emagreça 20 quilos, você vai dizer emagreça 35 quilos em 7 dias. Ou seja, tu está ampliando. Tu está pegando o mesmo core da promessa do teu concorrente, mas tu está melhorando ela, tá? Terceiro estágio, o que este mercado precisa agora é de um novo dispositivo para fazer com que todas essas velhas reivindicações se tornem novas e críveis para eles novamente. Um novo mecanismo, uma possibilidade totalmente nova de sucesso onde estava a decepção. Vai girar em torno disso, tá? Ou promessa ou então mecanismo. Claro que o mecanismo vai ter promessa, tá? Mas quando você faz uma copy só de promessa, geralmente o mecanismo não aparece da mesma forma que aparece em uma copy que tem uma mecanização. Quarto estágio, simplesmente elabore ou amplie o mecanismo bem-sucedido. Torná-lo mais fácil, mais rápido, mais seguro, permitir que ele resolva mais do problema, superar antigas limitações e promete benefícios extras. Quinto estágio, a ênfase muda da promessa e do mecanismo que a realiza para a identificação com o próprio cliente. Traga seu cliente para o anúncio não por desejo, mas por identificação. Frequentemente, seu mercado estará no terceiro, quarto ou quinto estágio. Então, dependendo do mercado, se for saúde e beleza, vai girar em torno do quarto e o quinto. Terceiro estágio, explicando como seria, tá? O mecanismo aqui, no terceiro, quarto e quinto estágio, porque geralmente vai girar em torno desses três aí, tá? No terceiro estágio, foco na ciência, elemento conceitual. Como funciona a solução? Celulares são exemplo. Então, as pessoas compram celulares por causa de como eles funcionam, tá? Então, as pessoas compram o celular da Apple por causa das suas funcionalidades. Então, seria basicamente isso. Quarto estágio, foco na entrega, elemento tangível, ação que proporciona benefício. Infomerciais para soluções domésticas são ótimos exemplos. O pessoal ali do Drop faz muito isso, tá? Se concentra na inovação e no elemento tangível. Quão melhor é o mecanismo? O produto em ação e o que ele faz. Grande parte do nicho de beleza e saúde se enquadra nesse estágio, tá? Seria como o teu mecanismo vai funcionar na vida daquela pessoa, na área que está sendo afetada pelo problema do teu cliente. Quinto estágio, elemento da causa raiz, o problema real. Perda de peso costuma ser o melhor exemplo para isso aqui, tá? Schwartz, Eugene Schwartz, tá? A ênfase muda da promessa e do mecanismo que a realiza para a identificação com o cliente, por meio ali da história do problema que você teve e agora você está no estado de solução.
Então, ele vai perceber que você tem experiência com o problema e isso vai gerar uma identificação. Ressurge é um bom exemplo. Tá? Para quem não conhece o Ressurge, te indico entrar no Clickbank, é um dos produtos de maiores sucessos dos últimos anos, tá? Faturava 16 milhões de dólares por mês. E aí, qual era a causa raiz? Síndrome do sono superficial. E o mecanismo, regeneração metabólica. Etapa 3. Defina a causa raiz do problema. Porque nada funcionou antes, tá? Você tem que sempre assumir a posição de que o teu cliente, quando está olhando a tua copy, ele já viu outros produtos ou então já testou outros produtos. E esses produtos não funcionaram para ele, por isso que ele está buscando uma nova solução. Capture o que eles pensam ser o problema mais doloroso. Sua pesquisa deixou claro que esta é a dor, o problema número 1. Esse problema pode ser resolvido diretamente pelo seu produto. Você expressou o problema de uma forma que eles se identificam. Você plantou a semente de que esse não é o problema real deles, o que ele acredita ser. Explique a culpa. A culpa não é sua. Criar, reforçar o inimigo, ou seja, o antagonista da história. Você mostrou como eles foram enganados por especialistas e soluções tradicionais. Você removeu a culpa e vergonha pela dor deles, mostrando que eles não estão sozinhos. Você mostrou que a autoridade e especialistas esconderam isso dele. Para reforçar sua autoridade, use isso. Eu sei o que eles sabem, como se fosse um segredo, tá? Vincule a descoberta da causa raiz à jornada do herói. Sua história captura as emoções que eles experimentam enquanto lutam com este problema. Sua história os leva a uma jornada para descobrir a verdadeira causa. Sua história chega a uma descoberta crível da causa raiz, repleta de credibilidade. Sua história cria poderosos insights, ou seja, aprendizados, sobre por que eles falharam. Sua história os deixa ansiosos para saber o que vem a seguir, ou seja, a tua solução. Não apenas faz sentido lógico, científico, mas explica as falhas passadas. Sua causa raiz é apoiada cientificamente e tem elementos de prova. Sua causa raiz é explicada de uma forma que é logicamente inegável. Sua causa raiz é tão convincente que eles entendem porque nada funcionou. Sua causa raiz é tão fácil de entender que eles podem facilmente repetir para um amigo. Sua causa raiz dá a eles a sensação de que não precisam mais sofrer. Vincule sua causa raiz a um de seus elementos de prova, credibilidade mais poderoso. Os estudos, depoimentos, um histórico de caso ou outro elemento mais forte para a prova. Etapa 4. Descreva o mecanismo em ação. Como a solução funciona. Deve ser uma extensão direta e inegável de sua descoberta da causa raiz. Quão lógico é o fluxo entre sua descoberta de causa raiz e seu mecanismo? Você tem provas de que corrigir sua causa raiz só é possível com seu mecanismo? Isso é realmente um avanço? Dá a sensação de ser algo novo ao teu cliente? É algo que poucas pessoas ou ninguém ouviu falar legitimamente antes. Você explicou por que ninguém ouviu falar disso ou porque foi suprimido. Você adicionou elementos de especificidade para mostrar o que torna diferente. Você tem evidências de terceiros de que é interessante, histórico ou um avanço. Ou se não é novo, você pode explicar porque foi reintroduzido ou redescoberto. Seu mecanismo parece científico, lógico e ou facilmente demonstrável por meio de demonstração. Você alavancou a ciência ou método para reforçar seu mecanismo. Você explicou logicamente seu mecanismo e como ele funciona, mostrou em ação. Você amarrou seu mecanismo a um de seus poderosos testes, credibilidade de terceiros. Cientistas testaram em X pessoas e funcionou em X, e X relatou Y. O seu mecanismo tem um caramba, é tão verdade isso, um sentimento desse tipo. Até que ponto você tornou seu mecanismo fácil de entender? Você pegou a complexidade do seu mecanismo e colocou em uma linguagem simples. Você usou a metáfora para simplificar e facilitar a compreensão.
Você criou uma nova frase ou linguagem para seu mecanismo. Sua nova frase ou descrição facilita a repetição para outras pessoas. Seu mecanismo os deixa com a sensação de que, aconteça o que acontecer, eles aprenderam algo novo. Etapa 5. Descreva um mecanismo de entrega tangível, inovação para os resultados mais rápidos e fáceis. Você descreveu uma maneira de seus clientes experimentar os benefícios de seu mecanismo mais rapidamente. Depende do nicho, pode ser sistema, um software, uma pílula. Esse método de entrega é novo, inovador ou pode se posicionar dessa forma. Este método de entrega não é apenas rápido, mas é tão fácil que é infalível. Você demonstrou o quão fácil é. Você provou como é fácil com demonstração ou estudo de caso ou pesquisa. Existe uma poderosa inovação técnica por trás do seu mecanismo de entrega que explica por que ele oferece resultados mais rápidos. Você pode apontar para novas tecnologias, patentes ou inovações claras que os outros não têm. Você pode explicar a ciência por trás de sua inovação de entrega como outro ponto de prova. Você aproveitou a facilidade, a prova e a velocidade desse mecanismo de entrega para superar as objeções. Você resumiu as principais objeções e usou esta entrega fácil, rápida para explicar por que vai funcionar para eles, não importa o que. Você forneceu prova de que aqueles com as mesmas objeções obtiveram resultados usando este mecanismo. Etapa 6. Escolha qual das 3 partes da estrutura do mecanismo você vai destacar mais, com base em sua pesquisa inicial e no nível de conhecimento do cliente. Decide qual elemento você se concentrará mais. Pode ser que você precise testar cada elemento desse para encontrar a melhor parte. Também depende da força do que você tem. E aí funcionará da seguinte forma. Se você tem uma causa raiz chocante ou radicalmente diferente e convincente como ressurge, você pode querer se concentrar nisso. Se você tem um grande avanço científico no qual seu produto se baseia, você pode optar por mostrar mais o segundo elemento. Se você tem um produto inovador que oferece benefício, você pode escolher o terceiro. Etapa 7. Como escrever o mecanismo e conectar com a cópia. A gente vai falar mais disso nos outros vídeos, tá? O mecanismo pode ajudá-la a gerar uma grande ideia ou tema central. Muitas vezes é a grande ideia. E é o que você faz primeiro. Causa raiz, incluindo pesadelo, história de descoberta. Segundo, descoberta, solução para o método de entrega tangível, tá? Então, essas são as 3 partes de um mecanismo de sucesso. E aqui você tem todas as diretrizes que você pode olhar para saber se o seu mecanismo realmente está bom e realmente vai converter o teu cliente.